Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Vamos continuar com as nossas aulas de matemática, agora depois da prova, né? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 26, tá? Capítulo 26 a gente vai trabalhar um conteúdo que na verdade a gente já trabalhou, que é gráficos. A gente já deu uma visualizada em como construir gráficos, o que são gráficos, interpretação de gráficos. Só que essa semana a gente vai ver isso mais detalhadamente, tá? Fazer atividades somente relacionadas a isso. Antes a gente via ele diluído em outros conteúdos, né? Então, vamos ver aqui qual página que é. Página 198, no capítulo 26, gráficos. Aqui ele traz primeiro um exemplo, né? Da utilização dos celulares. Utilização, na verdade, da internet por meio de celular. Aí aqui ele faz um levantamento feito em 2015, divulgado em 2016, mostrou um dado interessante. O telefone celular se tornou a principal forma de acesso à internet pelos brasileiros. A pesquisa mostrou que 92,1% dos domicílios acessavam a internet por meio do dispositivo móvel, enquanto 70,1% faziam acesso pelo computador pessoal. Os dados de 2015 confirmaram a tendência observada do ano anterior, quando 80,4% do acesso à rede era realizado pelo celular. Então, aqui a gente tem esses dados, né, escritos por extenso, e aqui a gente tem isso de forma de gráfico, né? Formas de acesso domiciliar à internet pelos brasileiros. Então, a gente tem o título, né? Aqui do lado a gente tem os valores, né? O que ele tá medindo, e aqui as quantidades, né? Então, em dois eixos. Então, esse primeiro eixo aqui separa os anos, e esse segundo eixo aqui mostra a quantidade ou percentual. Então, aqui tem o ano 2014, né? O celular é esse rosinha, e esse mais azul aqui é computador. Então, em 2014 a gente estava com 80% de celular, e computador estava em torno de 75%, observando o gráfico aqui, né? E 2015 o computador ele passou um pouco de 90, e o celular passou um pouco de 90, e o computador ele está aqui em 70%. Então diminuiu o do computador e aumentou o do celular. Aqui tem algumas perguntas. Ó. Nota que as informações do texto também estão contidas no gráfico. Qual dessas maneiras de representação você considera mais fácil de interpretar? Observando aqui, né, é muito mais fácil a gente olhar para o gráfico aqui, separar cada um celular ou computador, separar o ano e olhar as quantidades, do que você ficar lendo isso daqui. A gente não consegue ter uma noção real de quanto que isso aqui representa, mas quando a gente vê a imagem aqui, a gente consegue ter uma noção bem melhor, né? Quais são as vantagens de expor informações por meio de gráficos? Isso é para vocês responderem aí. Aí, aqui a gente tem, né, algumas formas de organizar os dados da pesquisa estatística, que a gente já viu, né? E daí a gente consegue, essa coleta de dados, a gente acaba gerando tabelas, dessas tabelas é que a gente consegue gerar gráficos. Aí, existe uma grande variedade de gráficos, como os de setores, de linha, os infográficos, entre outros. Cada um deles é empregado de acordo com o interesse e objetivo da apresentação dos dados. Nesse capítulo estudaremos os gráficos de coluna e barras, que são utilizados principalmente para comparação de informações. Então aqui a gente sempre tem o título. Lembra lá que um gráfico ele sempre é composto por algumas coisas, né? Então, animais de estimação. Gráfico de colunas, né? É o gráfico de colunas, que ele vai com as colunas nessa posição, e esse daqui gráfico de barras. Então, essa é a diferença, né? O gráfico eles são semelhantes, né? Só que um é colocado de lado e o outro é colocado de pé. Então, esse aqui é coluna, esse aqui é barra. Não é linha, né? Esse aqui é coluna e barra. Então, o título aqui, animais de estimação. Aí ele tem as porcentagens. Aqui ele está com as porcentagens em cima, mas a gente poderia ter que nem essa aqui de cima, as porcentagens poderiam estar aqui do lado, né? Separado por linhas atrás. Mas igual, o que a gente precisa, né, é ter uma noção, por exemplo, dos tamanhos de cada um, que facilita muito a visualização, é o tamanho dessa coluna. Você olhar para ela, essa daqui é quase o dobro dessa, então você vai saber que vai ser o dobro maior.
né, para a gente conseguir visualizar e facilitar a nossa compreensão. Então aqui ele tem animais de estimação, cães 42%, gatos 32%, pássaros 22% e outros 4%, gráfico de colunas. Aqui a gente não consegue ter um real conhecimento sobre o que ele está falando, mas se fosse pelo título, pelos animais que estão aqui, a gente pode considerar que seria a porcentagem de cada animal que as pessoas têm em casa em determinada região. Ele não deixa claro qual que é a região, né? Mas é provável que seja isso. Então tá vendo? Olha só, nem sempre isso é suficiente, né? Às vezes a gente precisa mais informações. Horas semanais assistindo TV, até 8 horas, de 8 a 10 horas, de 10 a 15 horas, mais de 15 horas. Mais de 15 horas, então a pessoa assiste mais de 2 horas por semana. Até que é pouco, né? Será que as pessoas, aqui ó, até 8 horas, então a maior parte das pessoas assiste por semana até 8 horas, o que seria mais ou menos o equivalente a 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouco por semana. Será que as pessoas assistem só isso de TV? 1 hora e pouco, quer dizer, por dia, né? Eu acho que assistem mais televisão do que 1 hora e pouco. Bem, carnes prediletas: porco, esse em verde aqui 24%, peixe 25%, boi 33%. Observando aqui, né, a gente percebe que a carne predileta aqui dessa população que foi analisada é 33% é o boi, né? Carne de gado é melhor do que, de acordo com essa população, né, do que carne de peixe, carne de porco e outros aqui podem estar carne de frango, carneiro e outros, né? Aí, desempenho da rede social no primeiro semestre. Esse daqui ele já leva um comparativo assim com um tempo maior. Você consegue perceber, né, se ele está crescendo ou diminuindo, comparando com ele mesmo e com os demais já. O que seria já um pouco mais difícil de você fazer num gráfico de coluna, por exemplo, que você teria 3 colunas para cada um, né? Por exemplo, que nem este gráfico aqui. Você teria 3 colunas em cada um. Você acaba tendo um gráfico muito denso, se fosse para representar essas informações. Então, esse daqui já é melhor para esse tipo de comportamento, né? Porque aqui você tem um passar do tempo, 3 informações e que elas variam. Então aqui a gente tem uma rede social no comportamento do primeiro semestre, então a gente percebe aqui que essa cor verdinha aqui, ela foi crescendo, daí de fevereiro a março ela teve um caimento, ela aumentou bastante, aí ela diminuiu até maio e foi crescendo até julho, aí teve uma leve queda aqui em diante. Os likes aqui só diminuiu de fevereiro para março. Ela diminuiu e depois disso ela vinha crescendo, diminuiu e depois só cresceu. E comentários, justamente quando diminuiu a quantidade de seguidores e de likes, aumentou os comentários, né? Comentários aqui subiu bastante, na verdade. E depois em abril diminuiu, foi subindo de novo, diminuiu e agora estava crescendo. Parece que ele se comporta assim, apesar de ter uma tendência de crescimento, né? Ele se comporta um pouco ao contrário dos outros dois. Quando diminui seguidores e likes, ó, aqui no final ele já está subindo novamente. E seguidores e likes estão ou estabilizados ou diminuindo, né? E quando eles aumentam, ele dá uma diminuída, né? É um comportamento um pouco atípico. Então quer dizer que talvez, interpretando esse gráfico aqui, ó, seguidores e likes, quando talvez seja mais reclamações, né? Uma interpretação que a gente poderia ter. Porque se diminui o número de seguidores, diminui o número de likes, então é porque não estaria indo tão bem. E como aumenta o número de comentários, talvez os comentários não sejam bons, né? É uma interpretação que a gente pode fazer. Aqui ele também não deixa claro
o que que esse 1000 aqui significa, né? Desempenho da rede social no primeiro semestre. Então, talvez 4.000 seguidores aqui, 3.000 likes. Ele não deixa exatamente claro, porque você comentar, por exemplo, tem 4.000 pessoas, mas o mesmo gráfico aqui em quantidades vai ser o de comentários. Pode ser, né? Mas não seria tão habitual, mas pode ser sim. Então, aqui para baixo a gente tem gráfico de colunas e varas. Um hobby muito comum entre os brasileiros é ir ao cinema assistir a grandes produções cinematográficas, às vezes nem tão grandes assim, né? Principalmente quando se trata de grandes estreias. Essa atividade é apreciada tanto por adultos quanto por crianças, já que gêneros variam desde animações até filmes fantásticos de ficção científica e super-heróis. Além de oferecer diversão, o cinema é um setor que movimenta bastante a economia. O gráfico de colunas a seguir mostra qual foi a arrecadação dos filmes mais vistos nos cinemas brasileiros em 2016. Então, a gente tem bilheteria dos filmes mais vistos no cinema brasileiro, nos cinemas brasileiros em 2016. Então, valores arrecadados em milhões de reais. Aqui do lado e aqui embaixo os filmes. Após observar os dados contidos no gráfico, responda as questões propostas a seguir. Vamos ver que filmes que tem aqui. Animais Fantásticos e Onde Habitam, bem legal. Batman vs Superman também foi legal. Capitão América Guerra Civil, esses dois aqui foram os que mais fizeram. 44 milhões aqui, e aqui pouco acima de 40, uns 41 milhões, deve ser. Depois Deadpool, 25 milhões. Doutor Estranho, nossa, tem filme bom aqui, hein? Também quase 20 milhões. Esquadrão Suicida. Nossa, até que arrecadou bem, hein? Foi o terceiro que mais arrecadou. Rogue One, uma história. Star Wars, também é bem legal. Os 10 Mandamentos, o filme. Uns 24 mil aqui, quase 25. Procurando Dory. E X-Men o Apocalipse. Olhando aqui, talvez o que menos arrecadou foi Star Wars e Doutor Estranho. Apesar de Doutor Estranho, eu achei um filme bem legal. X-Men Apocalipse também foi um dos que menos arrecadou. Nossa, mas Doutor Estranho foi bom pra caramba. Eu gostei desse filme. Arrecadou pouco. Arrecadou pouco comparado a esses outros, né? Porque na verdade deu quase 20 milhões. Não sei quanto custou, né? Mas acho que foi uma boa arrecadação. Após observar os dados contidos no gráfico, responda as questões. Então, vocês respondem aqui as questões. 1, 2, 3, 4. Aqui para baixo ainda vai ter mais. Note que as informações contidas nos gráficos anteriores também poderiam ser representadas em forma de tabelas. Realmente, isso aqui podia estar tudo em forma de tabela, ó. Só que olha só como é que é ruim da gente visualizar isso aqui. Ó, os valores aqui. Assim, a gente tem um dado mais preciso, né? A gente sabe exatamente quantos milhões, quantos reais que recolheu. Só que é muito ruim de você ter uma noção disso daqui, né? Você fica olhando esses números aqui, não consegue interpretar tão bem quanto você olhar para o gráfico aqui, ó. E olha só, comparando esse com esse, quanto arrecadou, né? Continuando, distribuição da população brasileira, né? Que é um gráfico que está aqui, ó. Distribuição da população brasileira, zonas urbana, rural. Aí aqui, ó. Você também deve ter percebido que os dados apresentados nos gráficos são muito mais visuais que os indicados em uma tabela ou um texto. Sendo assim, comparar os valores torna-se uma tarefa simples. Foi o que eu falei. Os gráficos de coluna e barra são confeccionados a partir de informações retiradas de alguma fonte, elaboradas sobre eixos perpendiculares. O que é perpendicular? Quase uma cruz, né? Um encontra com o outro. E compostos essencialmente de títulos, classes, legendas e escalas. Essa última é marcada de forma proporcional, ou seja, o intervalo entre as marcações deve ser constante e representar a mesma variação numérica. Observe a imagem a seguir características citadas. Então aqui, ó, as características citadas eram o que constitui um gráfico, né? São compostas essencialmente de título, classes, legendas e escala. Aqui a gente tem essas informações separadas, tá? Aí respondam aqui, questão 5, 6, aí
A parte de construção de gráficos a gente vê depois, tá? Isso aqui é bem interessante, ó. Quais os seres mais longevos do planeta, né? Longevos aqui, ó, duradouro, que alcança idade muito avançada. A expectativa de vida varia bastante entre todos os seres vivos do planeta, inclusive da mesma espécie. Por exemplo, um brasileiro tem expectativa de aproximadamente 76 anos. Já um japonês vive em torno de 84 anos. A pessoa mais velha já registrada no mundo foi a francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com 122 anos. Podemos considerar que Jeanne viveu bastante para um ser humano. Contudo, há espécies de animais que vivem muito mais. Veja no gráfico a seguir um comparativo entre a média da vida humana, a idade de Jane Calment, e as idades de animais com maior longevidade do mundo. A gente aqui tem os anos, né? Seres mais longevos do mundo, título. E aqui a gente tem cada um separado, né? Média humana, aqui ó, menos de 100, né? Jane Calment, que é 120 e pouco, né? Quase aqui na metade, 100, 150. Molusco ártica. Molusco ártica. Não conheço. Mas vive mais de 500 anos aqui. Baleia boreal. Um pouco mais de 200. Tartaruga gigante. Um pouco mais de 250. E carpa koi. Uns 225 por aí. 220. Nossa, interessante. Isso aqui deve ser a tartaruga gigante. Aí a parte de construção de gráficos a gente vê na próxima aula. Então os exercícios ficam até o exercício 6, tá? Do 1 ao 6. Beleza? Até a próxima aula. Até na reunião. E tchau, tchau.